noite a todos, é com muita alegria que estamos iniciando mais um Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. Hoje é o nosso primeiro Evangelho do ano de 2023, meus amigos. Já estamos no ano de 23 com a graça de Deus, nosso Pai, da espiritualidade amiga que nos ampara, que nos orientam na nossa caminhada. E para iniciar a nossa reunião, eu quero agradecer muito aos amigos aqui da sala virtual, que estão aqui conosco, que convidem seus parentes, seus familiares, para esse momento do Evangelho no lar. Ele é muito importante. Trazermos Jesus para dentro dos nossos lares. Então, aquele companheiro que não tem o costume de fazer o evangelho no lar, esse é o momento, meus amigos. Então, compartilhe o link, compartilhe as reuniões, para que a gente possa abrigar mais companheiros aqui na nossa sala. E para a nossa primeira leitura do ano, eu trouxe uma leitura hoje do André Luiz, que é uma leitura, assim, para esses momentos que nós estamos passando, momentos graves, difíceis, mas que são pedagógicos. São momentos de aprendizagem. É o momento de nós colocarmos ainda mais os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus em prática. A mensagem é: nos momentos graves, use calma. A vida pode ser um bom estado de luta, mas o estado de guerra nunca será uma vida boa. Não delibere apressadamente. As circunstâncias, filhas dos desígnios superiores, modificam-nos a experiência de minuto a minuto. Evite lágrimas inoportunas. O pranto pode complicar os enigmas ao invés de resolvê-los. Se você errou desastradamente, não se precipite no desespero. O reerguimento é a melhor medida para aquele que cai. Tenha paciência. Se você não chega a dominar-se, debalde buscará o entendimento de quem não compreende ainda. Se a questão é excessivamente complexa, espere mais um dia ou mais uma semana, a fim de solucioná-la. O tempo não passa em vão. A pretexto de defender alguém, não penetre o círculo barulhento. Há pessoas que fazem muito ruído por simples questão de gosto. Seja comedido nas resoluções e atitudes. Nos instantes graves, nossa realidade espiritual é mais visível. Em qualquer apreciação alusiva a segundas e terceiras pessoas, tenha cuidado. Em outras ocasiões, outras pessoas serão chamadas a fim de se referirem a você. Em hora alguma, proclame seus méritos individuais, porque qualquer qualidade excelente é muito problemática no quadro de nossas aquisições. Lembre-se de que a virtude não é uma voz que fala, e sim um poder que irradia. O nosso livro hoje foi Agenda Cristã. O espírito é o André Luiz e a psicografia foi do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Então, fica aqui a nossa reflexão
para essa semana, para esse mês, para os dias vindouros. E para podermos iniciar a nossa reunião, eu vou convidar a nossa amiga Iraídes, que irá fazer a nossa oração. Seja bem-vinda, Iraídes. Boa noite, Tânia. Boa noite, querida. Irmãos queridos, reiniciando o nosso trabalho com Jesus, né? Muita saudade de tudo. Desse ambiente gostoso, né, Tânia? Muita saudade. Como diz o Chico, saudade de Jesus, né? Então, convido vocês, meus irmãos, a elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre amado, querido, a Mãe Maria Santíssima e a equipe do José Marcos Garcia, nessa casa abençoada. Senhor, no início deste ano novo, que seja realmente novo para nós, que possamos deixar para trás um pouquinho do homem velho que ainda habita em nós, para ter novas atitudes, novos pensamentos em relação à espiritualidade, à verdadeira vida, novos sorrisos, né? Novos acolhimentos, nova bondade, gentileza, compreensão, que possamos, Senhor, amar, tentar amar como você nos amou. Que possamos, a cada passo dessa nova jornada, chamada Ano Novo, que possamos acolher nossos irmãos, aqueles que compreendem menos, aqueles que menos entendem, que ainda estão distante da luz, distante da real vida, vida espiritual, que possamos seguir aprendendo, aproveitando as lições de cada dia. Senhor, abençoe os nossos passos, abençoe o nosso viver, nossos propósitos, que possamos sempre buscar a sua luz, beneficiando nossos irmãos menos favorecidos, mais esquecidos. Enfim, Senhor, onde houver uma lágrima, onde houver um grito de socorro, onde houver um pedido, uma melhora, onde houver uma tristeza, uma solidão, uma depressão, que aí possa chegar o nosso pensamento de força e coragem através de seus benfeitores que trabalham na face da terra. Obrigada, Jesus, por mais essa oportunidade, por estarmos aqui, recomeçando aqui nosso trabalho. Abençoe cada um de nós, Senhor. Abençoe os nossos lares, nossos entes queridos, os nossos afazeres, para que esse ano tenhamos mais paciência, mais coragem, mais fé, né? Abençoai-nos, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja, minha amiga. Muito obrigada, Iraídes. Eu quero agora convidar, né, a nossa amiga Valdete, que nós estamos começando o ano muito bem, né? O Paulo Estevam. Olha, é um ano que promete, hein? Nós temos que colocar tudo que o Paulo Estevam, a Valdete sempre fala ali, né? O Estevam, principalmente, nos ensinou, tá tudo aqui nesse livrinho, né? O meu está até aqui do lado, viu, gente? É velhinho, está até arrancando aqui a capinha. É um livro que a gente tem que ter ele na cabeceira, do lado, para pesquisa e para tudo. Então, eu quero convidar agora a nossa querida amiga Valdete, que vai continuar o nosso querido Paulo Estevam. Seja bem-vinda, Valdete.
com muita alegria que nós estamos aqui de volta, e um abraço a todos vocês, e que tenhamos mesmo um ano de mais resistência, mais luta, mais fé, mais coragem, né? Porque nós não sabemos o que a espiritualidade está a nos reservar, porque a situação é bem complexa, mas aí a gente lembra da época de Paulo, era muito pior. Hoje a gente está numa situação muito mais confortável, mais acomodados, né? A luta deles foi muito, muito pior. Então, deixa eu colocar aqui. A gente vai agora ver esse capítulo da segunda parte, os primeiros labores apostólicos. Eu tinha dito que o Saulo já tinha começado a trabalhar com Barnabé em Antioquia da Síria, e lá tinha 2 jovens que ajudavam o Tito, o Trófimo, e o Barnabé estava soberbado de serviços, e ele sabia a facilidade que o Saulo tinha para falar, então ele já pediu para ele assim fazer a explanação sobre o Evangelho de Jesus, mas ele se embasbacou de uma tal forma que até o próprio Saulo se surpreendeu de ver a dificuldade que ele estava tendo para falar sobre o Evangelho de Jesus, sobre Jesus. Aí, delicadamente, Barnabé o afastou, e o Barnabé continuou apresentando, e colocou Saulo em serviços de atendimento, e era uma igreja muito frequentada, com muita gente humilde que ia até lá, pedreiros, agricultores, pessoas bem humildes que iam muito lá. Então, ele fazia como que um atendimento fraterno, mas ele era eloquente, então todo mundo percebia que para conversar com as pessoas ele tinha uma tremenda facilidade, ele era muito empolgado, muito assim, ele falava com muita facilidade, mas para pregar sobre o Evangelho ele não estava conseguindo. Então, ele colocou uma tenda para ir trabalhando. Então, durante o dia, ele ficava na tenda, muita gente o procurava lá. E lá ele também conversava, ele fazia cópias das anotações de Levi, e assim foi. E ali naquela igreja ali de Antioquia, havia uma pureza muito grande entre os frequentadores e os trabalhadores, uma dedicação, uma humildade, uma sinceridade no trabalho muito grande. Então, havia até pneumatofonia, que é o fenômeno da voz direta. Os espíritos comunicavam e falavam profeticamente muitas coisas que iam acontecer, mas dava orientações seguras. E tinha um grande médium ali, o Agabo, que recebia mensagens muito importantes. E dentre os visitantes ali, apareceu o Lucas, um médico de bordo, que era de origem lá da Alexandria, lá no Egito, e muito esclarecido, e ele se impressionou com o Saulo. Então, ele se tornou grande amigo do Saulo. Ia lá na tenda dele, conversava muito e frequentou ali algum tempo. Ficou ali algum tempo na cidade. Até que um dia, antes dele partir, ele falou até para o público, e principalmente para o Saulo e o Barnabé, por que eles se chamavam homens do caminho, se havia vários caminhos. Então, por que eles, se era Jesus Cristo, por que eles não passavam a se chamar cristianismo, movimento do cristianismo, e cristãos? Gostaram da ideia, aprovaram, e daquele dia em diante, então não foi mais Igreja do Caminho, e sim Igreja Cristã, e homens
ele foi embora, passou algum tempo, aí Agabo recebeu uma mensagem que Jerusalém iria passar por provações muito difíceis, que eram para eles ficar alertas. Aí o Barnabé, com dó do Pedro, do Simão Pedro, mandou um mensageiro avisar que estava previsto que eles iriam passar por provações. Simão Pedro ficou até assim, assustado, não entendeu, porque não tinha perspectiva ali em Jerusalém de ter problemas mais sérios. Mas, passado algum tempo, uns meses, aí começaram as provações. É que lá em Jerusalém, o Sinédrio resolveu, de novo, fazer perseguições diretas à igreja. E então, Pedro foi preso, houve muitos problemas, que aí a gente agora vai até... Isso aqui é o Barnabé, o Saulo, com a igreja ali, eles... Bom, então, o Pedro acabou mandando um emissário levar uma carta para eles, que ele estava precisando de muita ajuda, de todo tipo, ajuda espiritual, ajuda financeira. Isso foi no ano 45. E 45, aqui está tapando, eu não consigo tirar isso aqui. 43, Claudete. Oi? Está 43, após meses. 43, é. A primeira linha está sempre apagada aqui para mim, porque está uma faixa que eu não consigo tirar. Bom, aí Pedro contou que o Tiago Maior, filho de Zebedeu, que morava em Cafarnaum, na Galileia, até então ele tinha ficado por lá, era o irmão do João. O João estava lá na igreja, da igreja de Jerusalém. Então ele resolveu ir da Galileia lá para Jerusalém. E desceu, veio do norte para o sul, ali até Jerusalém, pregando abertamente, entusiasticamente, como ele fazia, com toda a liberdade. Ele falava sobre Jesus em Cafarnaum, ali na Galileia. Mas não o entenderam e ficaram incomodados com a liberdade de pregação dele, e o Sinédrio capturou, prendeu e o decapitou. Então, foi o primeiro dos 12 apóstolos, tirando Judas, né? Porque entrou Matias no lugar do Judas, foi o primeiro a ser morto e a ser sacrificado. Então, eles estavam muito preocupados. E também, o Pedro não contou detalhes, mas na carta, então, ele pedia socorro. Aí, Barnabé e Saulo resolveram pedir orientação, quem é que poderia ir? Aí, na hora das orações, houve uma comunicação dizendo que era Barnabé e Saulo que era para partir. Aí eles deixaram a igreja, daí 2 dias, aí eles fizeram coletas, e daí 2 dias eles partiram. Eles apressaram o possível a viagem, porque é muito longa, da Galileia era longa, porque eles iam a pé, às vezes com algum animal, mas era muito difícil. Aí eles chegaram lá e ficaram sabendo que Pedro tinha sido preso ali em Jerusalém, mas depois de uns dias preso, ele foi solto por um anjo que apareceu. Aí ele foi para a igreja, e lá na igreja ele contou com muita emoção que esse anjo tinha o libertado. Hoje tem grupo espírita que analisa que isso daí foi uma lenda, mas aqui no Paulo Estevam, o Emmanuel descreve
como se aconteceu mesmo, que um espírito o libertou. Ele disse que era um anjo, mas foi um espírito. E eles podem fazer isso quando eles querem, né? E Pedro chegou na igreja e eles alertaram que não era para ele ficar ali. Aí pediram para ele ir para Jope, e naquela noite mesmo ele foi. Então ele estava, nessa época, lá em Jope, onde tinha uma igreja nascendo, e não tinha perigo de fazer perseguição a ele. João tinha partido para Éfeso com a Maria, e o Filipe tinha ido para Cesareia com as filhas. Aqui, Barnabé e o Saulo chegando ali na igreja, sendo recebendo essas notícias, aí ficaram sabendo das mudanças, que o Tiago ficou responsabilizado pela igreja, e com muito medo, o Tiago judaizou ali. Ele não fazia uma pregação sem falar nas escrituras antigas, nas leis dos profetas de Moisés. Então, ele introduziu muito o judaísmo. Aí eles deram sossego aí para a igreja, não perseguiram, mas a igreja mudou totalmente. E o Barnabé ficou impressionado que os dois, ele e o Saulo, não foram recebidos, não foram acolhidos ali na igreja. Aí o Barnabé tinha uma irmã chamada Maria Marcos, mãe do João Marcos. Esse João Marcos vem a ser o Marcos evangelista, que vai escrever o evangelho baseado nas informações que ele recebeu de Pedro. Então, Barnabé vai para a casa da irmã, junto com o Saulo. Aqui, então, nós temos, eu fiz o círculo aqui para mostrar Jerusalém, Jope, onde Pedro estava abrigado, e a Cesareia, onde o Filipe estava com as 4 filhas. E o João, que foi lá para a Ásia Menor, para Éfeso, que agora eu não vou mostrar, porque eu resolvi mostrar só aqui a proximidade onde tinha ido os apóstolos que ajudavam, né? Então, o Tiago, como eu falei, mudou tudo. E eles foram para a casa da Maria Marcos. Aí o Saulo viu como a Maria Marcos era corajosa. Ela abriu a casa dela para aqueles que queriam frequentar, ouvir o evangelho de Jesus na sua pureza. Então, procuraram a casa dela. Ela ofereceu seus recursos materiais para aqueles necessitados, porque a igreja ficou um pouco descaracterizada, e a Maria abriu, então, as portas da sua casa. E toda noite ela fazia o evangelho com aqueles seguidores mais fiéis a Jesus. E os dois, então, conversando com ela e analisando a situação, o Saulo falou, mas a gente tem que tomar uma medida, mudar as coisas. Não pode ficar assim, dependente da situação que está aqui em Jerusalém, abafando os ensinamentos de Jesus. Aí o João Marcos, a Maria disse, ele era adolescente, que estava preparando ele para trabalhar por Jesus. Aí o Barnabé perguntou para o sobrinho se ele queria mesmo. E o Saulo, muito criterioso, questionou João Marcos. Mas o que você acha que é o trabalho por Jesus? Aí ele falou que dedicar-se ao evangelho, ensinar. E falou, você sabe que o caminho não é fácil. E implica muita renúncia, muita dedicação, mas assim mesmo o menino afirmou que gostaria de seguir.
Então, o Barnabé resolveu levar o menino. E a mãe achou ótimo, ficou super feliz. E ela defendeu o que ele queria. Até o Saulo brincou. Toda mãe acha que o filho tem capacidade para fazer tudo o que deseja. Toda mãe é assim. Ele era muito franco, né? Mas acabaram levando. E no caminho, o Saulo falou seriamente com o Barnabé. Enquanto João Marcos ia admirando a paisagem, encantado com tudo que ele ia vendo, os dois foram discutindo. O que deveriam fazer para mudar ali, para salvar os ensinamentos de Jesus? Porque o Saulo disse, do jeito que está, daqui 50 anos vai morrer. Quando Pedro não existir mais, esses apóstolos não existirem mais, vão lembrar de Jesus como um revolucionário, um carpinteiro que quis mudar as coisas, mas um simples revolucionário. Não vão lembrar mais de Jesus. Nós precisamos divulgar o evangelho dele para outras regiões. Jesus falou que os trabalhadores viriam do Oriente, do Ocidente, então nós temos que divulgar o evangelho dele fora daqui. Aí o Barnabé, mas como? Ele falou, nós temos que arranjar um jeito de levar aos gentios, mas primeiro a gente deveria levar para uma região mais conhecida, para a gente adquirir a experiência, e depois ir para frente, para outras regiões. Aí o Barnabé, há muito tempo eu estou querendo voltar lá para Chipre, a minha terra, para resolver questões familiares. A gente poderia, então, ir primeiro lá para a ilha de Chipre. Aí o Saulo, muito bom. Então, a gente pode organizar essa primeira viagem, indo então para Chipre. E o João Marcos, o Barnabé falou, a gente leva ele. Aí o Saulo, não sei não, é meio arriscado. Mas então, eles voltaram ali para a igreja e o Saulo, eu gosto muito dessa passagem, quando ele fala que haveria, se todo mundo entendesse Jesus, se tivesse o Cristo no coração, se compreendesse o Cristo, o miserável ia ter mais força para lutar contra a situação dele de miséria. O que tivesse problemas de saúde ia ter mais coragem para enfrentar as suas dores, para entender que tudo servia para aperfeiçoamento, aprimoramento do espírito. E o Saulo falou, educar o espírito é primordial. Atender materialmente os que sofrem, os miseráveis, é importante. Mas renovar o espírito é muito mais importante. Então, vamos levar o Cristo adiante. Com isso, poderemos diminuir a miséria. Entender o Cristo, a gente pode diminuir a miséria. Por isso que Kardec fala no Livro dos Espíritos, em toda a sua obra, que o que vai resolver é a educação. E a educação do espírito, porque é isso que o Saulo quis dizer. Entender Jesus é educar o espírito. E a gente sabe que a educação do espírito é baseada no Evangelho de Jesus. Aí o Saulo falou, então nós vamos difundir a Boa Nova, e tem um outro detalhe. Pelo que eu percebi até agora, o Mateus, o Levi, não escreveu tudo aquilo que vocês participaram,
os apóstolos participaram com o mestre, conheceram o mestre, conheceram o trabalho dele. Então, falta muita coisa, está incompleto. Eu acho que, por que Simão Pedro, por que o João não escrevem também as impressões e tudo que eles lembram sobre o que eles vivenciaram com Jesus? Então, duas coisas em meta o Saulo estava tendo. Primeiro, difundir a Boa Nova a novos povos. E segundo, que os discípulos registrassem o que eles sabiam do mestre. E é isso mais tarde que vai surgir o Evangelho de João, e o Lucas, a gente vai ver que ele vai escrever o Evangelho com sugestões do Paulo, que vai ser o Paulo mais tarde, e com a entrevista que ele fez com Maria. Então, nós vamos ver que novos evangelhos vão surgir, fora aqueles que não foram divulgados, né? Porque diz que tem o Evangelho de Tiago, então, até da Maria Madalena, e que não foram incluídos no Novo Testamento. Aí, esse plano, eles já fizeram, então, para ir para a ilha de Chipre e depois para a Ásia Menor. Aqui nós temos eles na casa da Maria Marcos, conversando, e o menino ali de olho ouvindo. E aqui vamos, então, fazer o traçado. Aqui tem Antioquia da Síria, aqui o Porto de Cilícia, porque eles saíam aqui e tinham que caminhar ao longo do rio e tomar um barco aqui se quisessem sair direto para a ilha de Chipre. Então, eles fizeram isso. Eles pediram orientação, os espíritos, então, indicaram Barnabé para acompanhar o Saulo, e o povo ali, a comunidade, entendeu, depois que os espíritos pediram que esses dois seguissem, e ficaram, então, o Tito, o Trófimo, ali para cuidar da igreja e outros trabalhadores. Essa viagem, essa primeira viagem, eu já vou antecipar, ela vai durar mais de 4 anos. Então, muita coisa eles conseguiram, e era difícil a caminhada, então tomaram o barco, foram até, agora daqui eles vão ir para essa região, aqui, e voltam depois pelo mesmo caminho. Mas nós vamos, então, para a ilha de Chipre. Então, eles saem daqui, descem aqui em Chipre, vão para Sítium, vem para Sítium, que era a terra do Barnabé. Ali eles ficam vários dias, até Barnabé resolver tudo, mas eles não perdiam tempo. Ensinavam, pregavam, mas o Barnabé é que pregava, porque ele ainda não tinha confiança no Saulo. E o Barnabé, com as coisas que ele fez aqui, resolvendo, falando, ele já começou a ficar cansado. Aí eles partiram para Amatonte, que hoje tem esse nome aqui, ó. Então, esse aqui é o nome da época, aqui é o nome atual. Nome da época, o nome atual. E Pafos, hoje chamava Nea Pafos, é a capital aqui de Chipre. Então, eles foram para Amatonte, ali ficaram mais de uma semana, e pregaram na sinagoga, impressionaram, e já começaram, então, a conquistar pessoas que se aliaram ao Evangelho, à Boa Nova. Daqui eles vieram para Neápolis, foram passando e pregando. E Barnabé foi ficando bastante cansado, e de tanto que eles andaram, que eles pregaram. Aí, quando chegou em Pafos, a capital, o Barnabé resolveu, então, entregar
a tarefa de falar para o Saulo, arriscou. E ele ficou impressionado. O Saulo se saiu tão bem que ele se sentiu até aliviado. Aí passou a tarefa para o Saulo. O Saulo começou, então, a pregar. E eles ali trabalhavam. E aí ele falou para Barnabé, quando não tiver tapetes para consertar, não tiver encomendas de tapetes, tenha sandálias. Então, ele, como tecelão, ele fazia tudo isso e ainda fazia sandálias. Ele tecia para fazer as sandálias. E assim eles foram... teve pessoas que cedeu as casas. Aí, nas casas das pessoas, eles tinham a tenda deles, mas iam à noite para a casa das pessoas, e lá eles faziam cura. Eles impunham as mãos e curavam. Aí passou o tempo, eles faziam cópias. O João Marcos, ele pegava e fazia cópias, ele atendia as pessoas, via as necessidades e passava para os dois pegavam o trabalho principal. E o João Marcos estava todo animado, por enquanto, né? E até que o cônsul aqui de Neia Pafos mandou uma mensagem, um romano, dizendo aos dois que ele queria os dois lá no palácio. Aí eles viram que não era um convite, era uma ordem nas tarefas ali, e foram para o palácio. Aí entraram ali em várias galerias, até que foram ao quarto do Sérgio Paulo, que era o cônsul aí dessa região. E quando falou o nome, já sabiam o nome dele, quando foram até o palácio, o Saulo ficou buscando na memória onde ele tinha ouvido esse nome. Será que algum romano na juventude que ele conheceu? Ficou buscando, até que ele lembrou de Simão Pedro contando para ele a história do Estevão, a história do Gesiel. Aí ele falou, é o tal. Sérgio Paulo é o tal da história do Gesiel. Ficou quieto, não falou nada para o Barnabé, porque quem sabia da história era só Simão Pedro e ele. Bom, aí entraram no quarto e o Sérgio Paulo pediu para todos os que estavam ali presentes sair, só ficou um velho judeu, meio feiticeiro, de nome Barjesus. Ficou ali. E, cinicamente, ele começou a observar, olhar, ouvir o diálogo entre o Sérgio Paulo e os dois. Aí ele foi perguntando do que eles tratavam, como eles faziam as curas. Era um médico especial. Aí o Sérgio falou, qual é o nome dele? Jesus Cristo. A todos pelo amor, pelo os ensinamentos que ele deixou. Aí falou que eles faziam a cura, era por Jesus que eles curavam, era Jesus que os utilizava como meio. Aí ele queria saber mais e falou, olha, vou dar um exemplo. Há muitos anos, há quase 10 anos, o senhor teve um outro problema sério de saúde. O senhor saiu de Cefalônia. Travadinho, Valdete. Oi? Oi? O que foi?
que foi, Tânia? Tinha dado uma travadinha. Agora voltou. Você sabe que... então, quando você der, Valdete, Agora está então, normal. ele começou a contar a história de... Oi? Agora está normal, tudo certinho, pode Então, ele... continuar. Tá. Lá da peste no barco. Aí ele disse, seus amigos se afastaram, os médicos a bordo não conseguiram resolver seu problema. Quem resolveu? Castigado, e que com o amor de Jesus, ele conseguiu salvá-lo. Então, Jesus que te curou, é esse Jesus. Aí, aquele Barjesus, ele começou a questionar, como assim? Vocês não conseguem fazer isso. Aí começou uma discussão entre o Saulo. Primeiro, o Barnabé ficou abismado de ver de onde o Saulo tinha tirado aquela história. Achou que ele estava super inspirado. E olha, o Barjesus começou a questionar. E nisso o Sérgio Paulo já estava melhor. Ele já tinha feito prece, já tinha curado. E a discussão entre Barjesus e o Saulo continuou durante horas. Aí, o que aconteceu? O Saulo falou, você está cego, você não quer enxergar, então você vai ficar cego. Aí ele gritou, estou cego. E ele ficou 4 horas cego. E quando o Saulo impôs as mãos, ele voltou a enxergar. Então, foi tudo ali na frente do Sérgio Paulo. O Sérgio Paulo ficou impressionado. No fim, fugiu. Voltou. Posso continuar? Opa, pode, Valdete? Pode? Pode. Então, Eu só aí, vou falar então uma coisa, Valdete. Meus amigos, nós vamos enfrentar problemas com a internet de agora para frente. Pode cair em qualquer momento. Então, que nós fiquemos. Se acontecer alguma coisa, então a gente já sabe, tá bom? Mas pode continuar, Valdete. tá. Então, eles só conseguiram voltar lá para a tenda à noite. E durante o trajeto até a tenda, Barnabé disse assim, Paulo, hoje foi o seu dia de transformação. Saulo, por que você não muda seu nome? Aí o Saulo falou, eu não quero mudar meu nome, eu só vou mudar a grafia. Então, de hoje em diante, eu vou assinar em romano, em latim. O Saulo vira Paulo. Então, daquele dia em diante, nós vamos, então, agora ter o Paulo de Tarso. E eles ganharam um salão do Sérgio Paulo, ficaram mais um tempo ali na cidade, desenvolveram um trabalho muito bom, deixaram uma igreja sólida e resolveram partir agora para aqui eles curando as pessoas. Aqui o Barjesus. E eles... Aqui são ruínas da Nea Pafos. Hoje a capital
em outro lugar. E eles vão partir agora aqui, arranjam um barco e vão lá para Panfilha, para Atália. Chegou aqui, ficaram poucos dias, mas foi muito bem recebido, pessoas simples, humildes, que aceitaram aquela novidade, não tinha judeu para ficar contestando, e ganharam até das pessoas, eles curavam, ficaram mais impressionados com as curas e o atendimento carinhoso, amoroso que eles davam ao pessoal. E aceitaram Jesus, e eles davam de presentes peixes, frutas, pão, e eles aceitavam, porque era o alimento para eles, não deu tempo ali de ganhar, de ter a tenda, e dali eles foram para Perge. Aqui em Perge, eles ficaram também pouco tempo, foi do mesmo jeito, só que o João Marcos, aqui eles já deram a cozinha para ele, e ele começou a ficar contrariado, já não estava gostando, achando pesado o encargo. Aí o Paulo falou, então vamos assim, ele faz o peixe e a gente come mais frutas e pão que tem por aqui, então não precisa dele ficar na cozinha. E o peixe, o Paulo falou, eu mesmo faço. Eu aprendi a fazer muito lá em Tarso, quando eu fiquei os 3 anos, então eu mesmo faço. E daí melhorou a situação do João Marcos. Aí eles resolveram partir agora para frente, ir agora para da Panfilha, aqui em Perge, eles irem aqui para Pisídia, para Antioquia, de Pisídia, outra Antioquia. O João Marcos falou, mas eu pensei que a gente ia terminar aqui em Perge, que a gente podia ir lá para Alexandria, um povo mais culto, mais sábio. Aqui eu ouvi dizer que quem mora aqui é gente muito ignorante, e atravessar esse trecho aqui tem matas, muitos ladrões. Aí o Paulo chamou a atenção dele, que quem entra na fileira do trabalho de Jesus tem que seguir firme um atrás do outro, e quem abandona a fileira depois tem que seguir sozinho, porque tem que seguir todo mundo junto, enfileirado. Aí o Barnabé ficou com dó e viu que tinha que devolver o João. Aí eles mandaram o João de volta, o João Marcos, e ele volta, então, sozinho num barco que eles arranjaram, de Perge para Atália, de Atália ele voltou. E eles prosseguiram. E nesse caminho, enfrentando toda... eles estão lá conversando, falando das anotações de Levi, do tesouro que eles tinham em mãos. Aí os ladrões chegaram e falaram, passa esse tesouro para nós. E achou que... Aí eles entregaram, né? Barnabé ficou preocupado. Aí eles foram embora, achando que tinha levado o mapa do tesouro. E o Paulo ria. Aí Barnabé, mas agora a gente ficou, não, eu tenho tudo memorizado aqui, não precisa dessa cópia aí, eu já tenho tudo na memória, não se preocupe. Aí foram, então, chegar a duras penas em Antioquia, cansados. Aí Paulo achou uma tapeçaria, onde tinha um homem que era judeu e que ali ele trabalhava com tapetes, com sandálias, com calçados. Aí o Paulo chegou e pediu, implorou, ele ficou meio desconfiado, mas e que estava precisando mesmo, deu um emprego. Então o Paulo começou a trabalhar, e logo eles já foram pregar na sinagoga. E o Barnabé viu que estava só o Paulo trabalhando, resolveu também procurar. E enquanto ele não tinha serviço, o Paulo trabalhava e um funcionário ali levava comida para o Barnabé
onde eles estavam hospedados. Aí teve um dia que o empregado foi e não achou o Barnabé, não estava lá. O Paulo voltou para casa, cadê o Barnabé? Aí ele voltou mais tarde, é que ele tinha arranjado emprego também de oleiro com outra pessoa. Aí eu já vou mostrar aqui. Aqui eles ainda lá em Perge. Caminho, enche de mapa, né? Eles indo para Antioquia, Icônio, depois eles vêm para Listra e Derbe. Aí o Ibrahim era o tapeceiro e Eustáquio o oleiro. Aí eles se tornam dois patrões, eles vão conseguindo espaço, arranjam espaço para eles, então, pregar, e eles faziam muita cura, atendiam os pobres, e os dois continuavam trabalhando. E à noite eles faziam toda a divulgação. E a sinagoga aqui de Antioquia começou a perder gente para a igreja que eles estavam ali fundando. Aí começaram a perseguir e ameaçaram perseguir o Ibrahim e o Eustáquio. Aí os dois, vendo que ia prejudicar os patrões, eles resolveram então sair. Mas eles ficaram ali mais de 8 meses em Antioquia, quase um ano, mais de meio ano eles ficaram ali. Então, eles conseguiram deixar uma igreja bem sólida, com muitos seguidores. E receberam do Ibrahim uma carta para Onesíforo, o seu amigo lá de Icônio. Então, eles caminharam daqui de Antioquia, de Pisídia, para Icônio, mais de 100 quilômetros, e procuraram Onesíforo com a carta de indicação. Aí Onesíforo recebeu, e eles foram pregar nas sinagogas de judeus ricos. Até o Haroldo, ele faz uma ressalva. Todos os lugares que eles chegavam, já tinha judeu influente, já tinha sinagoga, e eles sempre usavam, de início, as sinagogas, porque Jesus também usava, que a sinagoga, funcionando nos sábados, tinha um momento de dar a palavra livre. Então, eles usavam esses momentos para falar de Jesus. E depois eles criavam, ou na casa de pessoas, ou então eles ganhavam algum espaço, uma sala, algum salão, para poder fazer as pregações. Ou então as pessoas ofereciam suas próprias casas. E assim eles iam conseguindo mais gente, mais pessoas seguindo Jesus. Agora eu vou deixar, então, o que aconteceu em Icônio, Listra e Derbe. Eu pensei que eu ia terminar a primeira viagem, não consegui. Então, paramos em... É um capítulo longo, é longa a viagem, é um capítulo longo. Foram mais de 4 anos, né? Aí, ó, só em Antioquia, fora o tempo aqui que eles já passaram na ilha de Chipre, já passaram nas caminhadas, ali na Panfilha, né? Nas 2 cidades, Atalha e Perge, e agora já passou aqui. São 60 páginas, né, Valdete, esse capítulo. 62 páginas. E essa primeira viagem foi a escola deles, né? Foi a experiência que o Paulo falou que eles precisavam ganhar. Eles ganharam experiência em Chipre e enfrentaram, foram para frente. E essa experiência toda vai ser boa para Paulo, porque depois ele vai ter as outras viagens, né, a partir dessa daqui. E aqui ele vai conseguir até colaboradores que a gente vai ver mais tarde, que vão acompanhá-lo nas outras viagens.
Então tá. Então fica o resto da viagem para a gente ver depois. Então, nós vamos ficar parados aqui nessa parte, pessoal, até fevereiro. Na primeira segunda de fevereiro, a Valdete retoma aqui conosco, né? E a gente fica aqui, fazendo eu aqui pesquisando aqui no meu livro e lendo aqui junto. É muito bom esse livro, né? Meus amigos, quero agradecer a Valdete, né, pela essa disponibilidade dela, esse carinho, ela faz essas narrações tão gostosas que a gente fica aqui viajando com ela, né? Ela leva tudo, a bondade dela, né, de utilizar os recursos da profissão dela, de professora de geografia, para conosco. Muito obrigada, Valdete. Nós te agradecemos. Eu que agradeço e peço desculpas, né? Imagina. Dos entraves que eu causo. Imagina, Valdete. Nós estamos aqui aprendendo, todos nós. Foi muito bom. Mas gratidão, minha amiga. Até mais. Fica aqui conosco para a gente poder fazer a nossa... Agradeço. Agora eu fecho aqui tudo para continuar aí, né? Meus amigos, eu quero convidá-los para a próxima semana. Nós vamos ter aqui o nosso amigo Wilson de Paula também, né? De Paula. E ele vai estar conosco falando sobre o que é que a parábola do semeador nos ensina a semear para este ano de 2023. Aí, na na quarta semana de janeiro, nós vamos ter aqui conosco o nosso amigo, aquele moço, Pedro Amato, que virá também falar sobre o pensamento, a importância da gente ter pensamentos do bem, do amor, né, para esse ano de 2023. E na última segunda-feira, nós vamos ter uma mocinha aqui conosco, da mocidade, a Luísa, o papai dela está aqui conosco, o Júlio, né, e a Luísa vai estar fazendo também uma parte do Evangelho, que depois eu passo o tema direitinho para vocês. Então, fica aqui o convite, tá? Para as nossas próximas reuniões. Se Deus quiser, estaremos aqui firmes e fortes. Se a internet der umas vaciladas, a gente segura firme e vamos, tá, meus amigos? A gente volta de novo lá no link, reinicia. É que o tempo também, quando tem essas frentes frias, massa fria, interfere, né? Tudo tá chuvoso aí, chuvoso aqui, e muito nublado, então, às vezes é uma interferência. Está no prédio, aí dá aquela balançada, né? Mas tá bom, foi excelente, foi muito bom. E a gente vai continuar firme, divulgando o Evangelho do nosso querido Mestre Jesus, né? E os ensinamentos também do nosso querido Allan Kardec, né? Esse professor que foi organizando todo esse conteúdo com as mensagens dos Espíritos, com a mensagem do nosso querido Mestre Jesus. Nós vamos para a finalização agora. Quer ver se o Adalto está aqui? O Adalto vai fazer a leitura, vai fazer a oração final. E eu quero, meus amigos, pedir para todos vocês a vibração para nós. Nós terminamos o ano vibrando pelo nosso Brasil e nós vamos continuar a vibração para a nossa pátria, o Brasil, né? Aqui tivemos grandes trabalhadores que estão no plano espiritual, Dom Pedro II, que foi um apaixonado pelo Brasil, Dona Leopoldina, que olha, essa mulher que também trabalhou pelo Brasil, Bezerra, Senhorites Barçanu, e tantos outros mais que a gente fica devendo. Então, que eles possam ajudar o nosso Brasil, nós captarmos essas mensagens deles, né, para que possamos fazer a nossa parte e também vibrar pelos nossos governantes, seja da esfera federal, a estadual e a esfera municipal. E vibrarmos também
para os nossos lares. Que nós possamos pedir ao nosso querido Mestre Jesus que abençoe o nosso lar. A equipe do senhor José Marques Garcia, patrono da nossa casa, que é o Centro Espírita Esperança e Fé, também possa nos ajudar na caminhada, que possam nos mostrar o caminho do bem, do amor e da fraternidade. Meus amigos, antes de Sou Adalto fazer a oração final, eu quero passar para vocês, eu sei que tem companheiros nossos aqui, que não têm acesso às redes sociais da FEB, que é a Federação Espírita Brasileira. Ela deixou um comunicado para todos os espíritas, que diz o seguinte: vede prudentemente como andais. Paulo, Efésios, capítulo 5, versículo 15. É um comunicado da FEB, viu, meus irmãos? No dia 8 de janeiro de 2023, os brasileiros acompanharam atos contra o patrimônio público material e imaterial da nação, símbolos nacionais, os edifícios sede dos poderes legislativo, executivo e judiciário foram lesados pelo ímpeto dos desrespeito à ordem pública. Nesse momento de turbulência, meus amigos, lembremos o texto Na Via Pública da Conduta Espírita, ditado pelo Espírito André Luiz. Demonstrar com exemplos que o espírita é cristão em qualquer lugar. Proteger com desvelo caminhos e jardins, monumentos e pisos, árvores e demais recursos de beleza e conforto dos lugares onde estiver. O logadouro público é salão de visita para toda a comunidade. A Federação Espírita preza pela harmonia e paz com respeito às pessoas, instituições e aos poderes legalmente instituídos pelo Estado Democrático de Direito. Devemos nos voltar ao Evangelho de Jesus e recordar que estamos na terra como irmãos. A paz e a harmonia são consequências da lei do amor, síntese da obra do Cristo. Destacamos a seguir o trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Disse Jesus: amai vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual o limite com relação ao próximo? Será a família? A seita? A nação? Não, é a humanidade inteira. Nos mundos superiores, o amor recíproco é que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. E o vosso planeta, destinado a realizar em breve e sensível progresso, verá seus habitantes, em virtude de transformação social, porque passará a praticar essa lei sublime, reflexo da divindade. Amados irmãos, aproveitai dessas lições. É difícil o praticá-las, porém, a alma colhe delas imenso bem. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos, e vereis a terra em breve transformada num paraíso, onde as almas dos justos virão repousar. Fênelon, Bordeaux, 1861. Então, fica aqui esse pedido, esse comunicado da nossa fé. E que nós possamos ter o maior partido a seguir, que é o partido do nosso querido Mestre Jesus. Nós espíritas seguimos a Jesus e vamos seguir os seus ensinamentos. E sempre com muita fé, porque a espiritualidade amiga nos ampara, nos assiste
que nos proclama a dar o exemplo de amor, de respeito e de gratidão por tudo que temos e principalmente pela essa nossa encarnação, que está sendo uma encarnação pedagógica de grandes ensinamentos. Seu Adalto. Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna, do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Assim seja. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Que assim seja, seu Adalto. Muito obrigado, meus amigos que estão aqui conosco. Gratidão eterna e vibremos no amor do nosso querido Mestre Jesus. Não esqueça de colocar nas orações todos os dias a nossa pátria, que é coração do mundo e pátria do Evangelho. Não vamos deixar que isso não se cumpra, né? Depende de cada um de nós. Vibrações de paz, de amor e de luz a cada um de vocês. Um beijo no coração e continuemos com Jesus. Até segunda, se Deus quiser. Até segunda, Sônia. Boa noite.